Vamos ver alguns fatos elementares. Os Estados Unidos têm hoje uma taxa de inflação entre 2,5% e 3% ao ano, enquanto sua taxa de juros é de 5%. Então, a taxa de juros real está na casa de 2% ao ano. Na Europa, nós estamos com 7% de inflação e 3,5% de taxa de juros. Então, nós temos 3,5% de taxa de juros real negativa. Enquanto isso, no Brasil, a taxa de juros real é super positiva. Nós temos 3% de inflação anual para uma taxa de juros que está se aproximando dos 14%, 13,75%. Né? Portanto, a nossa taxa de juros ela é 5 vezes, a taxa de juros real é 5 vezes maior do que a taxa de juros dos Estados Unidos e muito maior do que a taxa de juros real europeia. Mas com agravantes, nossa renda per capita é sistematicamente, historicamente menor do que a dos Estados Unidos e da Europa. É um país cujo o nível de renda média tem caído, né, pelas situações precárias para aqueles que estão empregados, e nós temos muita gente no trabalho informal que tem que usar da taxa de juros dos empréstimos para poder complementar as suas necessidades de compras básicas, né, nesse período. Tanto os empregados quanto os desempregados estão usando taxa de juros, né, empréstimos que são afetados, né, pela taxa de juros que o Banco Central pratica, ou seja, se tornando mais pobres, mais frágeis para uma taxa de juros estratosfericamente elevada. Por que nós fazemos isso no Brasil, que não tem uma grande pressão de demanda, porque senão não teríamos tantos desempregados, não teríamos um nível de renda média tão comprimido, né? Sob que justificativa nós aceitaríamos esse patamar? A imprensa tem aderido muito fortemente ao discurso que seria técnico do Banco Central e seria populista todo mundo que se opusesse a esse discurso. Mas, depois de várias vozes, né, que não vieram só do atual governo, mas de outros críticos, o último deles é o diretor indicado para o Banco Central, mostrando que a taxa de juros real está muito elevada, mostrando que, na verdade, essa taxa de juros interessa muito aos rentistas, aqueles que obtêm dinheiro e não trabalham, mas não interessa ao pequeno empresário, não interessa ao trabalhador comum brasileiro, mas alguns capatazes mais estudados, às vezes menos estudados, defendem essa taxa, e mesmo alguns afetados, pequenos empresários e até trabalhadores. É o que? Falta de confiança, de informação, de conhecimento, é uma vontade de aderir a um discurso dominante, é uma vontade de ser indicado para ser capataz dos interesses dessas pessoas que, sob uma capa técnica, justificam a taxa de juros mais elevada do planeta. Por que isso acontece? A gente precisa discutir muito essas questões. Eu estou vendo que a imprensa, que depois que aderiu muito, agora começa a colocar algumas vozes dissonantes para aquecer o debate. Por que demorou tanto? Né? E por que ainda há uma adesão muito grande? Porque se acusa de ser populista quem se opõe a esse patamar. A gente precisa discutir muito fortemente isso no Brasil hoje em dia.